Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso primeiro chat semanal. Hoje, segunda-feira, chat de Position Trade. Vamos iniciando aqui a nossa semana com operações de médio e longo prazo, gráficos semanais. E a partir de amanhã, de terça a sexta, teremos os tradicionais chats de Swing Trade. Então, vamos focar hoje, nosso foco de análise hoje sempre é em operações mais longas, né? Então, pediria que vocês já podem colocar suas questões, suas sugestões na pedra, enquanto eu faço uma rápida passada no que aconteceu semana passada e já pensando em algum tipo de projeção para a próxima semana. Tivemos a confirmação do rompimento da média. Nós já tínhamos comentado que em fechamento, há 2 semanas atrás, pelo rompimento da média de 9 e pelo rompimento da máxima semanais, havíamos já acionado o módulo compra no índice Bovespa. Isso confirmou-se. Semana passada, uma semana de forte alta, tendo uma boa entrada de volume, e estacionamos nesse momento na média longa, na média de 55 semanas, que corresponde, em última análise, à média de 200 dias do gráfico diário, que também bate na resistência. Não acredito que servirá para segurar o crescimento do índice. Máximo, correções intradiárias pelo gráfico diário, pullbacks até médias, para a retomada do movimento, que deve buscar no mínimo 60 mil pontos. E quem sabe, numa movimentação ainda um pouco mais forte, buscar os 63 mil pontos. A Mari 2011, fazia algum tempo que não aparecia, né, Mari? Teu nick já está atrasado, né? Devia estar 2012. Pede um comentário sobre a Gafisa, graficamente também, se nós podemos comentar alguma coisa sobre fundamentos. Não é o objetivo do nosso chat falar de fundamentos, te limita-se a análise gráfica, né, Mário? Mas dá para tentar dar um pitaquinho rápido aqui também para enriquecer o comentário. Bom, a Gafisa buscou uma recuperação muito importante depois de amargar alguns meses, por que não dizer até já ultrapassando a barreira dos anos, né, de tendência negativa. Em toda essa movimentação, o que se viu foi sempre os movimentos de repique parando na média de 21 semanas. E a partir dessa última recuperação, nós tivemos uma sinalização interessante, porque a média de 9 virou para cima, rompeu, os preços passaram a operar acima da média de 9, e a força do movimento da semana anterior foi tão grande que rompemos também a média de 21 semanas, depois de muito tempo, né? Então o que ocorre? Ocorre que é uma sinalização que o ativo ainda tende a continuar avançando. Nós temos agora uma referência gráfica aqui nos R$4, que foi um importante fundo perdido ainda no final do ano passado, né? Ele foi um ponto de sustentação aqui de quase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Depois o índice repicou, voltou a testar essa região aqui durante mais 4 semanas, para daí sim perder com muita força, né? Foi aqui que saiu a informação aquela ruim em relação aos dados da Gafisa, e a possibilidade até, o mercado falava até de uma possível insolvência, e o ativo perdeu praticamente 50% do valor depois de já ter caído consideravelmente. Então, dando um afastamento aqui, a gente consegue entender esse raciocínio. Então, olha só, o ativo lá em 2008 tinha marcado o fundo dos R$3, montou um pivô de alta no semanal, e a base do pivô tinha sido aqueles R$4. Depois, operou durante um bom tempo na região entre R$9 e R$12, e aí a partir do final de 2010 amargou esse movimento descendente muito importante. E por isso que os R$4
são uma referência para o ativo. Em tese, a memória gráfica do ativo apontava como importante suporte. E aqui, quando foi perdido, se montou esse enorme pivô de baixa no gráfico semanal, perdeu-se o fundo histórico do ativo, e agora, numa recuperação muito significativa, a Gafisa volta a aproximar-se dos R$4, que é uma referência que eu julgo bastante importante e deve servir de resistência, ao menos durante um tempo, para ela. E até dentro de um espelhamento simétrico aqui que podemos já visualizar no gráfico. Passados esses R$4, aí nós só teríamos resistência gráfica lá na região dos 5,40. Então tem um bom caminho pela frente ainda. A Gafisa deu um ótimo sinal. E entrando um pouquinho na questão de fundamentos, que a Mari nos pede, para mim o principal dado, que inclusive foi o dado da semana passada, que talvez tenha impulsionado parte desse movimento, porque a Gafisa voltou aos lucros, né? Então, depois de muito tempo, tivemos um trimestre positivo, já dando mostras de que a nova gestão que a direção da Gafisa resolveu imprimir, trazendo um guidance muito mais real do que imaginário. A antiga diretoria talvez tenha superestimado os números, principalmente em relação à aquisição da Tenda, e a partir de agora esses números vieram por uma realidade nova. Até o pessoal que é acionista da Gafisa ficou posicionado no papel durante esse tempo todo, viu como um ponto negativo o fato de você diminuir muito a sua perspectiva de faturamento. Eu, ao contrário, eu até tinha um cliente nosso posicionado aqui na casa, eu coloquei, olha, eu acredito que trazer para uma realidade mais pé no chão, talvez dê um novo impulso para a Gafisa. E foi exatamente o que aconteceu nesse trimestre. Começaram a entregar efetivamente resultados, dando mostras de que talvez a empresa tenha voltado aos eixos e afastando cada vez mais os riscos de uma insolvência. Então, ainda tem muito que andar, né, Mari? Eu acho que o ativo recém beirando aqueles R$4, que era uma referência importante de suporte, né? Recém recuperando, né, a tragédia do início do ano. Mas eu acho que é uma movimentação importante, principalmente para quem ainda é acionista, dá um facho de esperança aí de que o ativo possa retomar aí um movimento um pouco mais forte. Eu não acredito que o ativo volte a patamares lá dos 8, 10, 12 reais, conforme tivemos aí há um tempo atrás, mas sem dúvida nenhuma talvez o passado aqui dos dois tenha ficado para trás. Felipão de Santa Catarina. Como é que tá, Felipe? Comente Lelis com a média de 200 do gráfico diário depois da média de gráfico semanal, olhando ambos suporte. Vou colocar a Lelis no gráfico semanal, que é a média de 200 é a média de 55 praticamente. Equivale aí para uma análise mais longa, né, Felipe? Então, perdeu suporte, né? Eu, inclusive, estopei a minha operação de position na sexta-feira, quando nós perdemos aqui a região de suporte. Infelizmente, com muita dor no coração, mas eu estopei, porque aqui tem uma sinalização muito clara de que ela está virando o movimento de tendência. Considerando que o índice está virando para uma movimentação positiva, nós temos um papel dando um sinal ao contrário, é bastante negativo. Ela pode vir aqui já dentro de uma movimentação de canal, talvez testar a região aqui dos R$9 e ficar movimentante nessa esteira de preços aqui, mas a perda da média longa, a perda do fundo anterior, as médias todas voltadas para baixo, foi uma sinalização muito negativa para o ativo, então eu optei em sair, encerrar a posição, partir para outra. Esse suporte foi perdido, viu, Jorge?
Marcador, Jesus dando bom dia. O Jorge pede um comentário sobre Marfrig, Fibra, SUSB, todas para uma compra. A Marfrig, nós já estávamos falando nela lá no Direto Pregão, o Overdog, que já chegou na sala também, já vinha nos chamando a atenção para o pivô de alta, que ela vinha oferecendo. Olha só, uma movimentação de rompimento aqui, eu botei o gráfico diário para ficar muito clara a região de resistência. Ela rompe hoje com força, olha só a projeção de volume na Marfrig, e ela também aciona nova compra no semanal, né? Então esse rompimento aqui autoriza entrar na ponta comprada, viu, Jorge? Porque ela começa a virar a tendência para alta, para uma periodicidade um pouco mais longa, está com os preços agora testando a média longa, que na minha opinião não deve segurar o ativo no curto prazo. Então estamos aí numa clara movimentação de virada de novo para Marfrig, que quebra aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semanas. Mais de 3 meses de lateralização nesse retângulo muito claro aqui. Então, para quem opera mais longo, dá para pensar em entrar a comprar. Normalmente, Overdog, a gente duplica aqui a região da congestão e vai bater exatamente lá nos 10,90 que você acaba de citar aqui no chat. Está correto o seu alvo para ela. 10,90. É isso aí. Fibra. Tá sendo boa nossas trocas de ideia lá no direto, né, Overdog? Isso é legal quando eu vejo vocês aí fazendo projeções de pivô, alvos todos corretos aí dentro do conceito que a gente costuma utilizar. Muito legal, fico feliz com isso, viu, Overdog? Vamos à fibra. A fibra também testando aqui, olha só a importância dessa região, Jorge. Traçando aqui a linha de resistência gráfica, nós temos uma situação bastante parecida com o retângulo lá da Marfrig, com uma pequena diferença que a média de 55 está no topo desse movimento. A gente já tem a média de 9 voltada para cima, a gente já tem o high-low para baixo, e esse rompimento aqui seria uma sinalização espetacular aqui para uma compra na fibra, viu, Jorge? Você está visualizando bem oportunidades aí para o gráfico semanal, viu? Então aqui esse rompimento dos 16,30 já poderia nos motivar a operar na ponta comprada. E aqui a exemplo da Marfrig, o alvo é muito interessante, hein? Nós temos quase 20% de retângulo para projetar, que levaria o preço da fibra aqui para a região dos R$19. Coincide também aqui com essa resistência gráfica. Vou colocar a linha aqui para ficar mais claro, olha só. Tem essa resistência gráfica que é a projeção da movimentação. Então tem um espaço razoável para ela. E a SUSB a gente também já vem de olho nela, né, Jorge? Falamos dela na semana passada, ela também vem numa congestão em fundo e me parece com um quadro muito parecido com os 3 ativos que a gente acabou de visualizar. A única diferença aqui, Jorge, dos outros dois ativos, os outros 2 ativos já estão maduros para o rompimento. E a SUSB ainda está com os preços
abaixo das médias. Reparem que a média de 9 ainda vem servindo como uma resistência. E para operações semanais, ainda nós temos o high-low servindo como resistência. Então ela não está em módulo compra ainda para uma periodicidade mais longa, tá? Mas para o gráfico diário, eu acredito que ela possa oferecer aqui uma oportunidade de swing trade. Então eu diria que para o gráfico diário dá para ficar de olho nela para uma compra de curto prazo. Para longo prazo, eu acho que tem que esperar ainda os indicadores ficarem a nosso favor, a exemplo da Marfrig e da Fibra, que os preços já estão acima da média de 9 para cima, high-low para baixo, rompendo resistência importante, inclusive a média longa. Então o cenário para os outros dois ativos estão melhores que o da SUSB para operações de longo prazo. De Souza, bom dia, pede um comentário em BPNM 4, vamos dar uma olhada nela. Até nem tenho ela carregada aqui, então vamos rapidamente carregá-la para poder passar algum tipo de opinião para você. Descarregar rapidamente aqui o gráfico. Em alguns segundos ela já deve estar aqui. Já está aqui. Podem ver que tem muito ativo com configurações parecidas, né? A gente é o quarto praticamente com o mesmo tipo de movimentação, retângulo em fundo. Ativo começa a querer exercer uma nova dinâmica, né? Vencendo algumas resistências importantes. O Banco Pan-Americano, de Souza, teoricamente teria acionado uma compra na semana passada. Neste rompimento aqui de 4,21. A média de 9 estava voltada para cima, o high-low para baixo, fechamento vencendo a semana prévia e vencendo a congestão. Então, teoricamente, está em movimento de compra, né? Acima de 4,20 acionou compra, com uma projeção de praticamente 6% a partir deste rompimento. Então, nós poderíamos esperar os preços aqui, ó, lá na região de 4,50, viu, De Souza? Então, se estiver dentro de uma operação de manejo, se ela oferecer um pullback aqui até a região de 4,20, ainda dentro de uma oportunidade para uma possível entrada na ponta comprada de Pan-Americano. Eu estoparia inicialmente abaixo dos 4, abaixo do high-low, mas como o stop está muito alto, eu ajustaria esse stop pelas mínimas semanais. Então, se essa semana fizer uma mínima acima desse patamar, ou pelo high-low, ou pelas mínimas semanais. Mas, o Pan-Americano teria acionado semana passada, quem sabe ainda está dando algum tipo de chance para uma nova entrada. O Jesus comenta... pede se o curso de Day Trade precisa de inscrição. Na verdade é mais para controle interno nosso, Jesus. A gente, para mais ou menos ter uma ideia da aceitação de vocês em relação ao curso, mas ele vai estar lá no direto, né? Então nós vamos estar transmitindo ao vivo pelo direto. Então os clientes têm acesso a essa área do site. Basta entrar na sala e participar, né? Como o curso é gratuito, então vai ser transmitido lá pela sala do direto. A inscrição é mais no sentido de nós termos uma ideia do número de pessoas interessadas no assunto. É mais controle interno, mas se não tiver inscrito e acessar a página na quarta-feira, assiste ao curso sem problema algum. Felipe, você acabou não mostrando outros suportes para a Lelis. 8,70 seria um forte suporte para ela. Vamos voltar a Lelis aqui, vamos ver se tem um forte suporte em 8,70.
8,70, 8,70. Talvez aqui, ó, Felipe. Puxar essa linha para cá, ó. É, praticamente 8,70, conforme você cita, que é parte da cabeça desse pivô rompido e essa congestão de fundos que ela manteve durante praticamente 3 meses na virada do ano. Então 8,70 é uma referência de suporte de preços importante para ela. Ela pode oscilar nesse canal de baixa aqui, pode testar daqui a 4, 5 semanas, quem sabe esse fundo pelo canal. Então não deixa de ser uma referência importante de suporte, sim. Mas imagine, né? Perdeu agora os 9,80. Até lá nós temos ainda 12% para cair. Então, nesse momento eu optei em ficar fora, né, Felipe? Para eventualmente lá nos 8,70, se ela oferecer algum sinal de reversão, a gente volta a comprar. O Jorge pede como está a acumulação em SUSB. Vamos dar uma olhada na acumulação de SUSB. Ainda muito baixa, né, Jorge? Significa ainda que não houve um retorno maciço dos investidores, o ABV também confirmando. Pelo gráfico diário, reparem que o gráfico diário não está confirmando aqui esse rompimento. Repare que é uma acumulação lateral já de praticamente 1 mês e meio. E ainda temos a acumulação de distribuição descendente no gráfico diário. Então, ainda não nos dá confiabilidade, aquela necessária no gráfico semanal, para uma compra de rompimento, né? O Jorge, o mercador comenta que amanhã sai balanço da Lelis. Vamos ver se tem algum tipo de notícia melhor, né, que talvez possa nos trazer alguma reação positiva para o ativo, né, porque pela expectativa os preços estão descendentes e o balanço talvez não venha dentro do esperado, ou o esperado é um balanço não tão bom quanto do trimestre anterior. De Souza, valeu, Roberto. Como é que funciona o indicador? Qual indicador, De Souza? Você pode só me comentar qual dos indicadores você está se referindo? A gente fala de tanta coisa aqui que agora não lembro mais de qual que eu falei para você. Jesus pede para colocar o nome na lista. Na frente. Você sempre tem sua posição na frente aí, Jesus. Fica tranquilo. O High Low pede o De Souza. O High Low, De Souza, ele funciona como uma espécie de fronteira possível, principalmente como orientação de stops, né? Eu utilizo muito o High Low, basicamente nos gráficos semanais. Eu não gosto desse indicador nos gráficos intradiários, eles não funcionam, ao menos para mim não funcionam, os setups que eu testei. O diário tem um resultado não satisfatório, ele fica na faixa de 50%, então quando um indicador perde para o cara e coroa, eu não considero ele confiável, do ponto de vista de referência de setups, mas no semanal ele já tem um comportamento muito eficaz, né? Então como é que ele funciona? Ele delimita aqui, ele projeta a possibilidade de expansão dos preços, né? Unindo aqui um cálculo de volatilidade. Então, a partir dele, a gente consegue estabelecer a possibilidade de limites para a colocação de stops. E quando o High Low vira, como por exemplo, dá um exemplo aqui de um ativo que ele tenha virado, como a fibra que nós falamos, né? Ele passa a nos sinalizar, só como o High Low aqui na fibra é crescente. Tá vendo? É como uma escadinha. Então,
E ele vai estabelecendo aqui, na medida que as médias também vão subindo, faixas interessantes para ficar atentos. E normalmente quando há o rompimento do indicador, ele acaba oferecendo algum tipo de... Olha só, um outro exemplo, a fibra é rica aqui para nós nesse sentido. Olha só, nós tínhamos o high-low e a média de 9 voltada para baixo, aqui nesse ponto, praticamente nesse candle de reversão da fibra. Na semana que passou, a média virou para cima e o high-low virou para baixo. Aqui nós já poderíamos começar a olhar para a fibra como módulo compra. A partir da retomada do movimento ascendente, reparem que os preços não perderam mais a média, tá vendo? A média de 9 permanece com os preços sempre acima dela e o high-low segue sustentando a movimentação. Aqui é em fechamento, tá, Anderson? Então pode ter uma agulhada, mas o fechamento tem que ser rompendo a estrutura do indicador. Então, por enquanto, por exemplo, na fibra, ele nos dá uma sustentação de referência de suporte. Onde é um suporte importante hoje para a fibra? Aqui nos 14,70. Nós temos duas referências de fundo semanal. Nós temos um pouco abaixo da média de 21 semanas, que nesse momento é importante. Então, tem 3 semanas de fundo, tem o high-low e tem um pouco abaixo da média de 21. Essa semana, como os preços permanecem ascendentes e provavelmente vão oferecer um rompimento de congestão de longo período, esse high-low vai dar um salto para cima também, dando um novo patamar de stop para o ativo. Então eu uso mais como uma referência para indicar se podemos estar no módulo de compra ou venda no ativo e para estabelecer limites de stops. Ok, De Souza? Beleza? Pessoal, mais algum ativo que vocês gostariam de dar uma visualizada em gráficos semanais? Vamos ver como é que está a Petro aqui, que é um outro ativo que vem buscando uma recuperação importante. Esse rompimento aqui dos 20,40 foi bem interessante para ela. Agora nós estamos aqui testando a região da média longa, mas a Petro me parece também já armar uma virada de tendência importante para prazo um pouco mais longo. Talvez tenhamos vamos enfrentar a resistência natural aqui do vencimento de opções, que é na próxima segunda-feira, mas a Petro acho que oferece a possibilidade de um upside interessante. Felipe pede os próximos alvos da Apollo e o Overdor pede se nós usamos o high-low de parâmetro 3 ou preferem 5. Nós utilizamos o 3, que é o default da ferramenta do Profit, viu, Overdor? Dificilmente eu mudo algum indicador default da ferramenta. A única coisa que eu altero são as médias, que eu prefiro operar com elas no exponencial, e coloco escala logarítmica. O resto eu praticamente utilizo os parâmetros default da ferramenta. Vamos a Apollo. Segundo o Jesus, que estava comentando com nós no Direto Pregão lá na sexta, próximo alvo dele na Pomo, Felipe, é R$20. Eles perguntaram para mim o que eu achava disso. Eu digo, eu concordo, só que lá em 2016, né? Não agora, né? Evidentemente, mas é um ativo sem dúvida nenhuma que deve bater nos R$20 em algum momento, só não sabemos quando. Mas, hein, Jesus, confirma para mim, para não me deixar mentir sozinho. Nesse momento, Felipe,
Nós estamos com um alvo projetado a expansão alternada dos 11,50, né? Que seria a segunda parte do trade que a gente iniciou. E nós teríamos aqui a região dos 12. Olha só, nós temos aqui dois fibos traçados, duas expansões muito próximas. 12,20, 12,50. Então, pensando um pouco mais à frente, não sabemos quanto tempo isso, mas sei lá, 4, 5, 6 semanas, pouco mais, até 2 meses talvez, ela possa atingir a região aqui entre 12,30 e 12,50. Então, para quem quiser carregar a posição para mais tempo, dá para usar a tática aquela de ir subindo stops pelas mínimas semanais, porque aí o ativo vai nos oferecendo. Nós vamos subindo com a tendência, né? A gente vai num trend following, como a gente chama aqui. À medida que o ativo vai subindo, nós vamos subindo stop. Ou então, podemos utilizar a tática da média de 9, a tática da virada da média de 9, que é do Larry Williams, que seria quando a média de 9 vira para baixo, quando perder o candle semanal, a gente encerra a posição. Então, não sei se você está posicionado nela e quer carregar ela para um prazo um pouco mais longo, talvez fosse uma estratégia interessante para tentar carregá-la do tempo que for possível carregá-la. Estou desde 6,70, muito bom, muito bem comprado, muito bem comprado. Tem bastante tempo, né, Felipe? Onde é que foi 6,70? Foi aqui, não é? Nesse último fundo aqui, quando ela fez a retração e retomou a alta. Lá em janeiro, não é? Isso aí, beleza. Muito bom, muito bom. E olha só. Olha a situação da média. Média de 9 vira para cima, high low vira para baixo, rompe semana prévia. Aciona a compra no semanal. Se você carregar pela tática da média de 9, esse aqui é um exemplo bem legal de a gente dar para vocês, ó. Você ia ter carregado esse trade, carregou. Aqui, stop. Quando perdeu aqui a mínima dessa semana em 9,60. Depois ficava fora do papel, média de 9 vira para cima, aciona a compra no patamar muito parecido com o do stop, em 9,60 novamente. O que tinha sido suporte virou resistência e foi rompida novamente. Comprou 9,60 e por enquanto fica posicionado até ocorrer esse movimento aqui, ó, Felipe. Tá vendo? Por enquanto, nenhum sinal para estopar pomo. Por isso que o prazo de position, pessoal, é um prazo muito interessante, porque ele é mais tranquilo para operar. A gente consegue carregar, se quiser, pode carregar operações por semanas, até meses. Se a gente engata uma tendência de alta de determinado ativo e não estabelece alvo, estabelece apenas a estratégia de saída por virada de tendência, a gente pode engatar aqui uma subida espetacular em ativos que nem a Pomo ofereceu. Para quem comprou aqui no rompimento dos 9,60, para quem comprou no pivô do diário, né? Então dá para estabelecer uma estratégia parecida com essa que eu acabei de falar, da virada da média de 9, e carregar durante muito tempo, né? Até o investidor esgotar a tendência. O Felipe comenta: position é tranquilo, mas quem é ansioso tem que tomar muito cuidado. Não, com certeza, né? O position
ele não é um prazo que te traz muitas emoções, que nem o swing trade ou até o day trade. Então, para quem gosta de adrenalina, o position é chato, ele é tedioso, né? Porque imagina o teu tédio aqui, Felipe, comprando a Pomo, louco para realizar, e ela não te dá a realização, né? Ela sobe 50% em 3 meses e não tem jeito de te dar a realização. Então isso acontece realmente, tem gente que gosta da adrenalina, bateu no alvo, realiza, já parte para outra. Aí a gente recomenda operações swing trade, por isso que a gente fala bastante swing trade aqui, um dia de position e 4 de swing trade nos nossos chats, porque a turma gosta um pouquinho mais dessa emoção diária dos setups, né? Mas sob o ponto de vista de investidor, para quem não tem tempo para estar no dia a dia da bolsa, para quem não gosta de emoções fortes, a frase de position é fantástico. O Jorge, André, num caso desse, onde seria o stop comprado a 6,70? O stop de longo prazo, aí que tá. Nesse caso aqui, Jorge, foi como eu expliquei. O stop ficaria aqui nos 9,60, né? Assim como agora, meu stop para uma operação mais longa estaria abaixo da média, aqui abaixo dos 9,80. Nesse momento, olhando para a Pomo agora, eu não estoparia. E até o high low aqui, 9,50, era uma segunda referência, que tem a média de 21 semanas também junto com ela. E à medida que forem subindo aqui as mínimas semanais e a média de 9, a gente pode subir do stop, ou não estopar dessa forma, estopar somente na virada da média, quando a média virar para baixo. Ok, pessoal? Eu acho que é isso, né? Passamos aí as perguntas de vocês. É sempre uma satisfação aí já abrir a semana trocando essa ideia, né? A gente permanece à disposição de todos, pelos espaços aí que vocês já conhecem. E precisando de algo, entrem em contato, estamos aí junto com vocês. Então, para quem eu não falo mais lá no direto, amanhã pela manhã, 9h30, vamos falar de um pouco mais de adrenalina, vamos falar de swing trade, botar um pouquinho mais de emoção nos trades, ok, pessoal? Tenham um bom dia, uma ótima semana e até lá.